corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, rastreiro, gol! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando agora mais um podcast É Proibido Remar. Estamos aqui nesse domingo, dia 18 de abril, e antes de passar a bola para meus camaradas, gostaria de dar aquele recado de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com/É Proibido Remar, no Twitter e no Instagram, no @É Proibido Remar também. E agora no YouTube já temos link personalizado, youtube.com.br/É Proibido Remar também. Segue a gente lá, não esquece de ativar a sinetinha e também no Spotify, só acompanhar a gente lá também, curte lá para poder receber as notificações quando tiver programa novo no ar. Agora, sem recado dado, vamos à apresentação dos meus camaradas, começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Chara. Boa noite, Hugo, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes. Cumprimentar aí meus camaradas de bancada, hoje com uma presença aí ilustre, né, da Voz da Experiência, então vai ser um programa especial. E também cumprimentar todos aqueles tricolores que nunca desanimam e acreditam sempre no Fluminense e na associação como uma forma de tornar o Fluminense ainda mais forte. Também aqui com a gente, doutor Bernardes. Boa noite, Bernardes. Boa noite, Hugo. Boa noite aos meus camaradas, Hugo Tati e meu amigo, meu irmão Edu. Albertinho, a Voz da Experiência. Queria desejar um bom momento ao nosso amigo ouvinte tricolor. Aí sim, já ia falar que tava faltando. Não, esse daí não falta no bingo do podcast. Nosso objetivo é deixar geral doidão. E parabenizar o nosso amigo Hugo Tati por ser o cara mais craque de fazer jabá que eu já vi na minha vida. Sim. É todo o programa. O Fluminense só tem hoje 32.400 sócios por causa desse cara. Jabá no nosso podcast. Verdade. Também aqui com a gente, já antecipado pelos meus camaradas, Eduardo Bulhões, a Voz da Experiência. Boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, amigos de bancada. Aí é um prazer estar participando pela primeira vez do programa semanal. E estamos aí naquela expectativa crescente até quinta-feira. E dia a dia a gente vai não pensando em outra coisa que a não ser a estreia contra o River. Estamos aí para opinar a respeito da pauta do programa. Mas antes de falar da Libertadores, vamos falar da classificação do Fluminense no Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o Botafogo na última partida e está classificado para a semifinal da competição. Bernardes, o que você tem a dizer sobre o momento do Fluminense no Campeonato Carioca? Cara, assim, o Fluminense jogou mal e venceu, como tem feito nos últimos jogos, né? Fiquei feliz porque venceu. Botafogo também já é um time que não bota medo em ninguém há muito tempo, né? Então, vencemos mais aí um dos times fracos do Campeonato Carioca. E tô animado, cara, porque com o resultado de hoje do Volta Redonda, o tropeço do Volta Redonda hoje, as chances do Fluminense terminar em primeiro lugar desse campeonato mequetrefe, com esse desempenho horroroso do nosso time, é bem grande, assim. Basta ter um empate entre o Volta Redonda e o Flamengo, que estão ali disputando também esse primeiro lugar, que o Fluminense, se vencer, que vai vencer, né? Vai ficar em primeiro lugar aí e conquistar mais uma Taça Guanabara. Só se fala em outra coisa, né? Então essa a minha opinião aí sobre esse esquenta para a Libertadores que é o Campeonato Carioca. Só se fala em outra coisa. E Edu, dá um comentário aí, seu panorama sobre o Campeonato Carioca. Sobre fusão no Campeonato Carioca, né? A mensagem é a seguinte, missão cumprida, né? Desde o início a gente vem falando que serviria para... Não valeria muita coisa, que é uma falácia, né? Mas que serviria para preparar o time para a Libertadores e para o Roger conhecer o elenco. Isso está sendo feito. Estamos jogando um futebol abaixo do que a gente apresentou no final da temporada passada, mas está dentro do esperado e a missão foi cumprida. Vamos aí para mais um título de Taça Guanabara e esperando as semifinais aí do Campeonato Carioca. É isso. Xará, seu panorama aí sobre a fusão no Carioca. Não gostei da atuação contra o Botafogo, aliás, foi ponto de discórdia entre nós. Mas eu acho que assim, eu também fiquei, obviamente, feliz com a vitória do Fluminense, que garantiu a nossa classificação, né, por sinal. Então, ficou feliz mesmo? Pareceu não. Fiquei bolado e puto porque vocês não deixavam falar e fazer a crítica correta.
Eu faço A má agora. atuação não foi ponto de discórdia. Eu Pois é. faço agora porque os nossos ouvintes gostam de ouvir a crítica. A crítica é que o Fluminense não jogou bem no jogo, não me convenceu. Acho que esperava mais diante de um Botafogo, né? Não preciso nem falar, Botafogo, sendo Botafogo. Então eu esperava que o Fluminense jogasse e convencesse, né? Jogasse melhor. Também não vou ser injusto, eu vi avanços. Né? O Fluminense jogou de forma mais concisa, assim. Eu achei, pelo menos, o time menos perdido, assim. Né? Eu acho que o Roger tem encontrado a formação. Gostei de ter jogado com 3 volantes, não achei. Volante, assim, também é meio forçado falar volante, porque o Iago jogou bem também. O Iago e o Martinelli jogaram um pouco mais avançados. Acho, às vezes, meio difícil a gente classificar o Iago necessariamente como um volante. Aí tem jogos do Fluminense que ele joga bem mais como um meia mais avançado, né, na armação. Então eu gostei da escalação inicial. Acho que o Roger vai ter um desafio aí de adaptar essa escalação para tentar encaixar o Casares, por exemplo, né? Nesse meio. Não sei se ele vai tirar o Nenê, eu desconfio que não, mas enfim, eu acho que o Fluminense não jogou bem, podia ter sido melhor, mas tem melhorado, o que me deixa um pouco menos preocupado. Agora, falando dos jogadores até que estrearam, né, acho importante a gente também citar, o Samuel Xavier, fiquei muito feliz dele ter entrado no jogo. Primeiramente, ele está bem de saúde, né, porque ele se recuperou da Covid. Ele até mesmo falou na entrevista dele. E ele entrou com muita vontade. Deu para perceber que ele entrou muito aguerrido no jogo, né. O Casares, eu também, enfim, poucas as participações ali, mas dá para ver que o cara tem muita qualidade, o cara vai se somar muito nesse elenco. E quem mais estreou? Acho que só os dois, né? Foram só os dois, Sim, né? acho que sim. Só os dois. Eu gostei da atuação dos dois. Acho que foram 2 boas contratações. É isso. E antes de passar a bola pro Bernardo, eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui de novo nesse programa. Acho que esqueci o que eu ia falar. Era mentira. Se ele esqueceu é porque era mentira. Não, cara, alô edição, um abraço. Coitado do diabo, né? Esse grupo sofre de uma síndrome raríssima chamada doença de Alzheimer coletiva. Ele tem 50 anos, a gente perdoa. Vai lá. Não, cara, eu preciso lembrar primeiro. Antes de eu seguir, eu preciso lembrar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vocês não acham que essa atuação do Fluminense também tem a ver com o próprio campeonato em si, o próprio adversário? Eu vejo muita gente avaliando com a preocupação disso em relação ao River, mas eu acho que obviamente influencia para o Fluminense o momento, assim, a situação. O time já estava praticamente classificado, garantiu a vaga, o campeonato é mais fraco, isso a motivação é bem menor do que em relação ao River. Vocês não acham isso, não? Passa a bola para vocês aí. Com certeza, né? Com certeza. Acho que em toda a preparação do clube, da torcida, dos jogadores, da comissão técnica, a expectativa de todos eles, de todos nós, está voltada para a Libertadores nesse primeiro semestre, né? E o Campeonato Carioca é o Campeonato Carioca, né? Assim, você viu o Fluminense jogando contra o Botafogo, vontade muito pequena, assim, né? Tocando a bola e toca aqui, toca ali. Com certeza, quinta-feira a pegada vai ser outra, né? Eu acho que, no mínimo, a gente vai chegar bem próximo do bom futebol apresentado pelo time na reta final ali do Brasileiro com o Marcão. Eu vou além. Gente, rapidinho. Eu queria falar só uma coisa. A Voz da Experiência já chegou, tal qual o nosso piloto, Rodrigo Benescal, já chegou atropelando. Fala aí, Bernardo. Mas, Hugo, quando passa um idoso pedindo teu lugar, cara, você sempre cede, entendeu? É questão de educação. Idoso, pessoa com deficiência, criança e mulher grávida tem sempre prioridade. Sim. Tricolor também, dependendo da situação. Mas eu ia dizer que eu vou além, cara, desses comentários que vocês fizeram assim, em relação ao adversário. Eu acho que o que o nosso amigo Hugo Tati não consegue alcançar é o brilhantismo da estratégia do nosso professor Roger Machado, que falou para o time jogar mal de propósito para enganar o adversário argentino de quinta-feira. Não precisava jogar bem para ganhar, jogou mal, cumpriu o objetivo, os caras vão chegar na quinta-feira esperando uma mamata e o Fluminense vai amassar. Essa é a minha profecia. Eu cravei 3-0 na quinta. Não sei você. Amém. Vai lá. Sua profecia. Siga na pelota. E também dizer que, o Gotati também queimou largada, né, cara? O cara é advogado, mas não respeita as regras, porque ele já começou a falar de reforço. Era pra esperar a hora de falar de reforço, cara. É verdade. E já que vocês já anteciparam, você acabou de fazer a menção, vamos ao tema principal desse programa, que é o pacotão de reforços anunciado pelo Fluminense. E para debater esse tema, temos uma participação especial.
o nosso amigo Felipe Barros, do FB Scout. Aproveito para dizer o Twitter dele para vocês seguirem, no @FelipeBMSA. Então, vamos agora ouçam aí a fala do Felipe, que infelizmente não pôde estar ao vivo aqui, então ele mandou gravado para a gente aí. Manda bala a edição aí no áudio do Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do podcast É Proibido Remar. Aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV. Provavelmente você já viu meu nomezinho, minha foto passar pela sua timeline, trazendo scouts de contratações do Fluminense e de praticamente todas as equipes do Brasil. Fui convidado pelos amigos para dar um rápido pitaco sobre as contratações do Fluminense e o novo elenco tricolor depois desse pacotão de reforços para 2021. Bem, vamos lá. Eu acho que, no geral, o Fluminense conseguiu, como ponto positivo, fortalecer o seu elenco como um todo. Vejo de todo esse pacotão aí peças interessantes para reforçar praticamente um eventual time B, um time reserva do Fluminense. De todo mundo que chegou, acho que o único jogador que no primeiro momento vai ser titular absoluto, digamos assim, que a torcida não pegue no pé, né? Porque eu acho que o Wellington vai acabar jogando como titular, mas não seria. Meu titular eu acho que é só o equatoriano Caçares. Provavelmente vai jogar. Muita gente está achando que vai sair o Nenê para ele jogar. Acho muito improvável que isso aconteça. Eu acho que, imaginando o time que começou a temporada, ele provavelmente entre no lugar do Luiz Henrique, faça um trio de ataque: Caçares, Fred e Kaique, com o Nenê sendo mantido no meio. Isso, claro, caso o Roger não faça a manutenção desse esquema com 3 volantes que ele executou, por exemplo, no clássico vovô. Bem, vou começar pelo Caçares, que foi, eu acho, que o único nome que eu acho que será titular num curto prazo do Fluminense. É um jogador interessante, claro que tem um potencial técnico maior que praticamente todos os jogadores do nosso elenco, isso não tiver mais que todos. Hoje, com 29 anos de idade, tem potencial para ser o melhor jogador do Fluminense. A questão é que no Corinthians isso não se confirmou, nos últimos anos de Atlético Mineiro também não conseguiu render nesse nível que todo mundo espera dele. Você olha os números do jogador, até teve índices interessantes, principalmente com a camisa do Atlético Mineiro, mas em todas as temporadas no Galo sempre flertou bastante com o banco de reservas, mesmo tendo números interessantes. Que o Caçares é acima da média, ninguém tem dúvidas. O negócio é saber se a cabecinha vai estar no lugar, se ele vai estar afim de ser o tal salvador da pátria que a torcida está esperando. Eu, sinceramente, espero estar errado. Não acredito muito nisso. Acho que o Caçares vai ser um jogador inconstante, vai resolver um jogo pra gente de vez em quando, depois vai alternar com 2, 3 jogos ruins. Não acho que ele vale os 400 mil que estão pagando para ele, mas é inegável que a nível de elenco, de plantel, ele agrega sim ao Fluminense. Como também agrega o Manuel, para mim foi o reforço mais animador desse pacotão. Fez um ótimo 2020 pelo Cruzeiro, a torcida ficou bem chateada que ele saiu da Raposa. Tudo bem que foi na Série B, mas teve um nível de atuação assim, bem acima da média, uma equipe pressionada e que estava muito frágil na defesa até ele voltar para o Cruzeiro ao longo de 2020. Então acho um ponto positivo, gosto da contratação do Manuel, vai agregar bastante ao elenco tricolor. Já o David Braz, eu acho que para ser a 4ª peça da zaga do Fluminense, até tem um nível interessante. Não vejo problema no David Braz entrando eventualmente em algumas partidas. O que eu não vejo muito sentido é no seu contrato, né? Assinou com um contrato até 2023, metade de 2023, com uma remuneração próxima dos R$200 mil, pelo menos era isso que ele ganhava no tricolor do Rio Grande do Sul. Então, acho um nome até tecnicamente razoável para a composição de elenco, mas não faria essa contratação, principalmente nos termos que ela foi feita. Acho que poderíamos ter um pouco mais de criatividade no mercado. Nomes, por exemplo, como Sabino, que foi de graça para o Sport, zagueiro Messias, que foi para o Ceará, Luiz Otávio, que foi para o Bahia, poderiam ser nomes um pouco bem mais interessantes que o David Braz e possivelmente mais baratos. Beleza? Lateral direito, Samuel Xavier, que veio na virada do ano. Acho que não é muito foco para hoje, mas acho também uma peça interessante para o elenco. Deve brigar ali com o Calegari pela titularidade. Zagueiro Rafael Ribeiro, não precisamos comentar, né? O Mário falou que é para o Sub-23, mas todo mundo sabe que não era assim. É um zagueiro de nível técnico risível, mas tudo bem, não vai jogar, vai só onerar o cofre do clube. Agora o pessoal da frente, né? Temos Abel Hernandes e Bobadilha. Eu acho os dois nomes, tecnicamente falando, interessantes para a composição de elenco do Fluminense. Os dois poderiam tranquilamente ser bons reservas para o Fred. O problema dessa contratação casada foram que os dois vieram juntos. Eu não consigo ver muito bem sentido em você trazer 2 centroavantes para serem reservas do Fred. Um deles, que é o Abel Hernandes, ganhando mais de R$300 mil, tirando mais espaço ainda do John Kennedy. Alguns vão falar que o Bobadilha pode jogar no lado do campo, ao lado de um centroavante. Ele até pode jogar assim, mas a posição original dele é na referência, ser aquele centroavante
dê mobilidade. Se for para jogar no lado do campo, como eu acho que vai acontecer, para ser um companheiro do Fred, eventualmente, ou do Abel Hernandes, não acho uma contratação tão legal para jogar com essa função. Já temos, por exemplo, o John Kennedy. Eu já acho que os dois agregam ao elenco, mas, mais uma vez, só teria trazido um dos dois jogadores, os dois vindo juntos. Não acho que faça muito sentido e fica aquele meu temor de os meninos da base perderem cada vez mais espaço. Acho que o John Kennedy está numa situação bem complicada no elenco agora, não vejo ele mais com muito espaço, vai ser a terceira, a quarta opção para o nosso ataque. Não faria isso com um dos meninos que eu acho mais talentosos da nossa categoria de base. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que eu não tenha me estendido muito, tenha sido bem claro com a minha opinião. Um grande abraço a todos e saudações tricolores. Depois aí da opinião do nosso querido Felipe Barros, agradecemos aqui a ele pela participação, mesmo à distância, infelizmente não deu para ser aqui presencialmente. Edu, sua opinião é sobre os reforços e comenta também a opinião do nosso querido amigo Felipe Barros. Então, é sempre muito importante, né, a gente ter uma opinião que vai além das nossas, né, que não temos tanto conhecimento do mercado e atuamos mais como torcedor mesmo. E a opinião do especialista me agradou bastante, porque eu também tinha gostado bastante das contratações. Eu acho que vai agregar muito ao nosso elenco, né, que para a temporada toda, porque a gente não pode esquecer que a temporada não termina com o nosso título da Libertadores, né? Vai além, tem Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, são 38 rodadas. Tem Mundial de Clubes. Exatamente. Para a zaga, por exemplo, a gente não corre mais o risco de uma eventual suspensão ou contusão do Nino, do Lucas Claro, a gente ter que aturar o Frazan e, com todo respeito, o Matheus Ferraz, né? Falo com todo respeito porque em muitos momentos ele foi importante, foi muito bem com o Diniz ali, nas finais do Carioca também ele esteve bem. E o Casares eu acho que vem para ser titular, né? É um problema do Roger ali, um bom problema, ele vai ter que resolver. O Samuel Xavier, o Wellington vão acabar sendo titulares também desse time, eu acredito. O Wellington acho que já é, na verdade, né? Vai botar ali um cão de guarda à frente da defesa para poder deixar os nossos volantes meias mais liberados, né? Que são Calegari e o Iago. Martinelli e Iago. Eu gostaria muito que o Barrado fosse o Nenê, mas não acredito que vai ser, né? Deve ser realmente um dos volantes ali, e vai insistir com o Nenê de ponta, mas, enfim. Acho que o grande desafio do Roger realmente vai ser a administração do elenco, né? Porque eu já ouvi em alguns lugares que em todos os clubes que ele passou, ele faz um ótimo trabalho técnico, tático, tem muito conhecimento do futebol, mas peca nesse aspecto. Espero que esteja numa crescente aí na carreira, né, se desenvolvendo nessa deficiência que dizem que ele tem. E se a gente for olhar com cuidado, assim, no Grêmio e no Palmeiras, ele fez simplesmente a melhor campanha da primeira fase da Libertadores e veio a cair um pouco depois, justamente muitos dizem, por esse problema de administração de elenco. E o Palmeiras, após a demissão dele, chamou ninguém mais, ninguém menos que Filipão, que é um especialista nisso. Então é isso, as contratações foram dentro da nossa realidade excelentes, a meu ver, vai contribuir muito aí na temporada e vamos para cima do River. Isso. Xará, sua opinião sobre o pacotão de reforços e sobre a opinião do especialista Felipe Barros. Primeiro, agradecer também ao Felipe, né? Muito bom ouvir a contribuição dele. Ele que, aliás, a gente sempre indica lá o canal dele no YouTube, que ele faz essa análise individual dos jogadores de forma mais aprofundada, né? Ele fez uma contribuição aqui mais limitada em termos de tempo, mas a gente sugere que a galera vá lá no canal dele, obviamente depois que acabar de escutar o nosso episódio aqui, né? Não abandonem a gente no meio do bagulho. Mas assim, de forma geral também gostei muito das contratações. Acho que na verdade a gente, né, virou a chave, assim. Até o início dos anúncios era chuva de crítica de que o Fluminense não tinha trago quase ninguém, né?
digamos assim, porque já tinha anunciado o Samuel Xavier e o Wellington e o Rafael Ribeiro, lamentavelmente. Mas durante assim, uma semana foi suficiente para o Fluminense anunciar esse pacotão, e acho que isso foi inegável, que a torcida se animou muito, né, nessa semana. A movimentação nas redes sociais, a gente até viu várias brincadeiras, a gente reproduziu essa brincadeira no nosso Twitter, de que o Fluminense já estava 1 minuto sem anunciar ninguém, né, e não é possível que o Fluminense fique 1 minuto sem anunciar alguém, né, alguém novo. Então, assim, eu gostei bastante, falando individualmente, assim, acho que as peças vieram para a composição do elenco mesmo. Também concordo que eu acho que o único que tem mais chance, tirando o Wellington, né, que também acho que ele vai ser titular, é o Casares, que chegou nesse pacotão. Acho que isso vai ser um problema para o Roger, mas como a voz da experiência falou, um bom problema. De fato, assim, a gente já vou voltar num tema que a gente já tocou no programa, que é a questão de trazer 2 zagueiros e 2 centroavantes. Acho que, na verdade, os 2 centroavantes me preocupam mais do que os 2 zagueiros. Por conta do Kennedy, né, John Kennedy, enfim, as opções que a gente tem, que são opções de uma molecada que são muito boas, né, são os moleques muito bons, assim, com potencial muito... Pô, o Kennedy entrou contra o Botafogo, cara, e você percebe que o moleque já tá criando uma certa bagagem, sabe, de jogo, assim. É um moleque com muito potencial de jogo, e aí me preocupa realmente ele perder muito espaço. Agora, os 2 da zaga, eu acho que é aquela reflexão que a gente já teve no programa passado. Num plano ideal de formação de elenco, não achei que foi demais, não. Acho que a gente precisa de 4 zagueiros competentes, né, com qualidade para jogarem na titularidade, disputarem a titularidade. Me preocupa só a gente trazer 2 zagueiros e não ter um lateral esquerdo decente, por exemplo. Então, em termos de ideal, não achei demais trazer 2 zagueiros, mas em termos de prioridade, ainda me preocupa trazer 2 centroavantes e 2 zagueiros, sendo que a gente ainda tem algumas posições deficitárias. E só para encerrar aqui, encaminhar para o encerramento, 2 coisinhas. Eu espero que o Bobadilha mostre o seu caule num próximo Fla-Flu, quando ele meter o gol. E o segundo é que o Edu, eu sei porque o Edu não faltou respeito com o Ferraz, porque ele se identificou com um outro idoso. Parabéns, Edu, pela postura, cara. Com certeza, temos que respeitar aí os trabalhos prestados ao nosso clube e tá de bom tamanho. Valeu, Ferraz. Já demitiu o cara aqui. Foi demitido ao vivo nesse podcast. Bernardes, doutor Bernardes. Obrigado e tchau. Seus comentários. Bom, vamos lá. Bom, queria também estender aqui meu agradecimento ao Felipe, que além de um excelente scout e grande tricolor, é o nosso fornecedor oficial de máscaras. Verdade. Não é mesmo? No começo da pandemia, nosso primeiro contato com o Felipe foi comprando máscaras que ele fez artesanalmente, não sei se é essa a palavra certa, mas ele fazia as máscaras todas personalizadas do Fluminense, várias estampas diferentes, e todos nós no grupo do É Proibido Remar compramos nossa máscara bonitinha do Flusão com o Felipe. E de quebra fazer esse trabalho fantástico aí de scout, confiram lá o canal dele no YouTube, sigam ele no Twitter, que vale muito a pena. Esperamos que ele possa também contribuir com o nosso programa cada vez mais. Está sempre convidado, a participação dele é um prazer. O Hugo falou basicamente o que eu tinha preparado para falar sobre os reforços. Também acho que são ótimos para a composição do elenco, mas me preocupa... Cara, o que me preocupa é a lateral esquerda. Se a gente não tivesse o buraco na lateral esquerda, eu ia estar, deliciado aproveitando esse momento. Mas ainda estou muito preocupado, porque é uma posição muito importante, né, ali na composição da defesa. Traz muito prejuízo ter esse buraco ali, né? E acho que faltou priorizar também essa posição. Mas, assim, essa preocupação de lado, eu acho que os nomes foram bons, assim, para a composição do elenco do Fluminense. Concordo também com o Edu, e o Hugo também falou isso, né, que o Casares dos reforços vai ser o único que vai entrar para disputar a vaga de titular de cara. Acho que vai ser titular, né, o que o Edu falou, é um problema do Roger, ele vai ter que dar um jeito, mas o Casares vai ter que ser titular. Talvez não de cara contra o Inter, por uma questão de começar a pegar o entrosamento com a equipe, né, treinar, forma física e tudo mais. Mas o Casares tem que ser pensado como titular do time do Fluminense. Mas é isso, eu acho que o que me preocupa, assim, na verdade, é a gestão do elenco, né? O Edu falou isso muito bem, mas eu não penso só no Roger, não. Eu penso na diretoria também, assim, em termos de tomadas de decisão, assim, de prioridades, né? A gente viu, assim, já cornetamos a questão da lateral esquerda, que o próprio Felipe cornetou também. Vou cornetar também a decisão que está sendo especulada de emprestar o André, que eu acho que é uma decisão muito mal calculada. O André
Inclusive, quem chamou a atenção para isso assim que ele surgiu foi o Alberto Eduardo. Falou que ele, naquele momento, né, parecia para ele uma das maiores revelações de Xerém da década, e eu, assim, embaixo, acho que o André tem qualidade pra caramba. Não me lembro dele ter entrado e não ter dado conta do recado. E a gente fica aí nessa iminência de ter uma primeira volância disputada entre Wellington e Hudson, quando eu acho que o André, assim como o Martinelli, podia tranquilamente assumir a titularidade dessa vaga se ele tivesse oportunidade. Seria uma aposta que eu faria. Mas, pelo que estão dizendo, vai ser emprestado e vai ser para o CRB. Né? Enfim, um desperdício. Né? Mas se a decisão da gestão do futebol do clube é de que ele não vai ter tempo de jogo aqui, realmente que ele tenha tempo de jogo em outro lugar. Né? Mas não só de pedradas vive a cúpula das Laranjeiras. Também vou parabenizar aqui a decisão de emprestar, principalmente Fernando Pacheco, que eu acho que realmente não tinha mais espaço, para o delírio de Hugo Tati, não tinha mais espaço no elenco do Fluminense. E é bom. Eu acho que é um menino que, assim, não. A gente já falou sobre isso no passado, né? Assim, ele não rendeu no Fluminense o que precisava render para ser considerado uma peça interessante para a gente, mas é muito novo. Mostrou no Peru, na seleção olímpica do Peru e tal, o potencial que tem. E eu acho que é uma boa aposta do Fluminense mantê-lo com a gente, emprestando para que ele tenha tempo de jogo em alto nível. Né? Um time como o Bahia, por exemplo, onde ele vai ter mais oportunidade. O Michel Araújo está tendo seu empréstimo aí criticado por muitos, mas eu acho que, dada a situação do elenco do Fluminense, né, e a consequente queda do Michelzinho ali na lista de prioridades do clube, foi um negócio interessante até pelos valores especulados. Né? Assim, eu acho que foram $500 mil pelo empréstimo, né, e a opção de compra por $3 milhões. Não é um valor que vai resolver a vida do Fluminense, mas resolve algumas dívidas, inclusive a dívida que nós temos pela compra do próprio. Talvez, se fosse montar o elenco, não contratasse tantos atacantes assim, principalmente nomes como o Luca, né? Que acabaram preterindo o Michel, que para mim tem mais bola do que o Luca, né? Quem é que não tem mais bola que o Luca nesse time? Né? Mas chegando Abelito, chegando Bombadilha Pirocóptero, pô, o cara vai ficando para trás, né? Esses caras são centroavantes, mas a gente sabe que o esforço do Fluminense vai ser para sempre também colocar os atacantes de qualidade para jogarem junto com o Fred. Então, o Felipe falou do Bobadilha jogando ao lado do Fred, que também a gente sabe que não é uma posição de origem, mas eu acho também que o Abel eventualmente vai ser testado nessa posição. Então fica aí minha cornetada. Antes de passar a bola para o Xará, eu só queria fazer mais uma vez de advogado do diabo aqui nesse programa. Será que o Fluminense não quis contratar um lateral esquerdo ou simplesmente não tinha lateral esquerdo no mercado? O que vocês acham? Eu acho que no momento a gente não conseguiu se desfazer de nenhuma das duas malas que estão lá e por conta disso não procurou outro, né? Porque assim, a gente não pode ficar também pagando salário para o Egídio e para o Barcelos, já que eles estão, provavelmente não teve nenhum clube interessado neles e partia à procura de um terceiro lateral que provavelmente também não seria nenhuma Brastemp. Né? Aí eu já discordo. Eu acho que vale mais a pena pagar para o Egídio e para o Barcelos não jogarem do que pagar para eles jogarem. Pensando com a nossa cabeça, assim, de torcedor, eu também pagaria tranquilo, assim, daria até férias para eles, tranquilo. Fica em casa, a gente paga o salário, mas, assim, eu acho que o Roger teria que ter colocado o moleque da base lá, o GFT, não é isso o nome dele? GFT para jogar em algum momento do Carioca, para a gente ver ali a atual situação dele, ver se ele tem cancha para assumir a titularidade ou não. Mas eu acho que o Fluminense não foi ao mercado realmente à procura de um lateral esquerdo, infelizmente. Opção no mercado sempre tem, né, Hugo? Assim, pode ser que as opções não sejam tão, como é que eu vou dizer, tiro certo. Né? Pode ser que não tenha uma opção tiro certo viável para a gente. Mas opção no mercado sempre tem. Alguma aposta existe, entendeu? No mercado brasileiro com certeza tem, no mercado sul-americano também. E, assim, tenho certeza que o scout do Fluminense está ciente disso. Eu acho que o pensamento vai muito mais nessa linha do que o do falou. Mas, de novo, eu acho que, assim, a gente está com a folha dentro do planejado, poderia facilmente não ter trago um dos atacantes para trazer um lateral esquerdo e foda-se, paga o salário dos caras para ficarem no banco mesmo, para ficarem em casa. É o melhor para o Fluminense, a meu ver. É isso que tem que ser planejado sempre, né?
lamento que algum deles fique chateado de não jogar, mas... Mas é como acontece mais ou menos com o Lucas já, né, cara? Tipo, já não é, ele já provavelmente não vai jogar tanto e ele vai continuar recebendo, faz parte. O Fluminense optou por trazer ataque, gente de ataque, entendendo que o Lucas, por exemplo, não daria conta no time titular. Então acho que na lateral aconteceria a mesma coisa. Só que eu acho que o ponto é esse que o Edu tocou, que eu acho que o Fluminense não foi ao mercado mesmo, porque eu acho que na cabeça da diretoria e do Roger, o Fluminense está abastecido na lateral esquerda. Muito, acho, também pelas características do Egídio de ser um dos melhores laterais em termos de assistência e tal. Eu acho que isso, em termos de planejamento do elenco, isso é levado muito em conta pela diretoria. A gente pode discordar, eu discordo. Particularmente acho que o Egídio não dá conta em vários momentos. Mas é inegável os números do Egídio também. Eu acho que a diretoria trata aquela posição como uma posição que não era prioritária, diferente da gente, sacou? Eu acho que foi muito nesse sentido também. A parada é que o Egídio pode ter muitos bons números, né, assim, ofensivamente, mas defensivamente ele é quase inexistente, né, cara? Ele deixa uma avenida na lateral esquerda, não consegue acompanhar a marcação, tá sempre olhando só para a bola. A gente falou isso no último programa, né? E isso complica muito o Fluminense, que desde o trabalho do Papito, né, tem como, assim, vamos dizer, o núcleo da formação do estilo de jogo do time, né, a defesa. A gente defende muito bem, né? Então, um buraco na lateral esquerda é uma coisa que, pô, desarma a gente de um jeito que às vezes compromete e toma 5-0 do Corinthians, né? Totalmente. É óbvio que o Campeonato Carioca não serve de parâmetro para muita coisa, mas eu acho que a evolução defensiva do time nesses últimos jogos é bem clara, assim. Em poucos momentos a gente foi pressionado, a volta do Lucas Claro deu uma segurança grande ali, como Deus normalmente fala, que ele deixa o Egídio errar, né? Porque ele tá ali para garantir. E é um problema que o Roger tem que resolver, né? Ele tem que fazer ali um esquema que dê mais segurança para aquele lado esquerdo ali, que ele sabe que é frágil com o Egídio, e vamos aproveitar o que o Egídio tem de melhor, né? Que é o apoio. E assim, ele tem... Eu até falei durante a nossa conversa, durante o jogo, que é impressionante a facilidade que ele bate na bola quando ele chega na linha de fundo ou próximo da linha de fundo. Difícil é chegar. Não, é difícil chegar, né? Assim, o lateral direito, por exemplo, não chega nunca. Mas quando o Egídio chega, ele bate muito bem na bola. E os números são incontestáveis, né? É isso. Xará, diga lá. Não, é só pontuar sobre a questão do André, que eu tenho muito acordo com o Bernardes. Acho, inclusive, que a gente avalia muito a parada dessa comparação dos empréstimos, por exemplo, do Pacheco e do Michel Araújo, porque, de fato, eles perderam muito. Eles já não tinham muito espaço. Quer dizer, o Pacheco não tinha tanto espaço, o Michel ainda tinha mais. Mas eles perderam muito espaço. O André não. O André é um cara que tinha tudo para ter espaço, porque ele é muito melhor do que o Hudson e que o Yuri, por exemplo, que ele poderia ser uma opção ali, mesmo que reserva, mas a primeira opção, por exemplo, na volância. Né? Então, assim, isso acaba sendo uma escolha da diretoria emprestar ele e colocar como primeira opção na reserva o Hudson ou o Yuri. E aí, para mim, é um erro crasso, entendeu? Que eu acho que o André tinha muito potencial, tem qualidade, muito mais qualidade do que esses dois. Então, para mim, acho que a comparação né, acho que tem crítica na questão do André por isso. Porque eu acho que o Pacheco precisa de rodagem e não tem espaço no nosso time. O André tem. Eu acho que assim, é mais do que potencial, né, cara? Ele já tem qualidade para contribuir. Né? Não é que vai ter, ele já tem. Edu, diga lá. Não, é só para pontuar que às vezes não é uma opção da diretoria, é uma opção da comissão técnica, né? Assim, porque... Por isso que eu falei de gestão do futebol, né? A gente não sabe não, de onde veio. O Tati falou da comissão da diretoria. A partir do momento que a diretoria começa a impor ou sugerir que tal jogador tem que ficar, tem que ter mais chances, começa a complicar essa relação diretoria com o técnico, né? Que na nossa cabeça, teoricamente, o técnico tem liberdade total. É isso. Alô, América do Sul! O Fluminense está de volta à Libertadores depois de 8 anos. O Tricolor estreia nessa quinta-feira às 19 horas contra o River Plate. Xará, sua expectativa aí para a atuação do Flusão nessa Libertadores? Ó, eu vou fazer diferente dessa vez, hein? Vou falar que a expectativa é boa, como a gente sempre começa. A Já marquei no bingo. Cara, eu acho, já cravei no último programa que o Fluminense vai amassar o River 3-0 Fluminense.
Então, assim, já cravei isso e vou jogar no bet meus R$2 Não, para cara, joga poder direito. lucrar bastante. Joga direito, cara. R$2 Pô, não, cara. dobrou a aposta. Que evolução. É, Dobrou, pô, pra cara, tu ver, né? aumentou em 100%. É isso. Gestão de banca é o nome disso. ele cismou com isso, gestão de banca. Brincadeiras à parte, a expectativa é boa mesmo, eu tô confiante e como meus camaradas aí já falaram, não vai ter outro assunto essa semana senão esse jogo contra o River. Como o meu xará falou, é bem diferente você entrar em campo para jogar contra um Macaé, contra um Botafogo, né, e você entrar numa Libertadores contra o River. Então, acredito mesmo que o Fluminense vai entrar de uma outra postura e estou bastante confiante que o Fluminense entre aí nessa primeira rodada da Libertadores com uma vitória, o que seria muito importante para a gente na competição, porque daria uma moral assim surreal a gente começar já com 3 pontos, ganhando daquele que é o nosso maior adversário no grupo, né? Porque os outros dois, sem palavras. E aí, queria até complementar com uma parada que a gente já abordou também, que eu já falei até nas redes sociais, que assim, não é grupo da morte, porque quem entra na Libertadores para não jogar com Santa Fé e com o Júnior Barranquilla não tem que estar na Libertadores, né? Então acredito que o Fluminense agora tem um desafio que é o principal adversário dele no grupo. Ganhando, o Fluminense começa já na frente e eu vejo bastante possibilidade do Fluminense conseguir até a liderança desse grupo aí no final. É isso. E antes de passar a Pernais, eu queria comentar só que, pra mim, né, não sei o que vocês acham, o River é um dos melhores times não só do grupo, como da competição inteira, né? Bernardes, sua expectativa para a Libertadores? É boa. Queria dizer que eu discordo do. Pô. Obrigado. Queria dizer que eu discordo do Otávio só numa frase que ele disse, que o River é o nosso maior adversário, principal adversário no grupo, né? E na verdade eu acho que o principal adversário do Fluminense no grupo é o time do pote 3, que é o próprio Fluminense. Sempre é o próprio Fluminense, né? Vem antes de qualquer outro time. Mas também acho que o Fluminense vai convencer na quinta-feira. É o tipo de jogo que a gente gosta. Vai ganhar sofrido, não sei se vai ser um 3-0 moleza assim, mas vai ser uma vitória gostosa que a gente vai lembrar por um bom tempo. Vai beber até não aguentar mais, não vai dormir de quinta para sexta e vai chegar no trabalho com um sorriso no rosto. Cara, eu tô desde semana passada tendo dificuldade para dormir, para ser bem sincero, porque eu não paro de pensar nesse jogo. Quero muito que chegue a hora do Fluminense entrar em campo pela Libertadores. E vou estar com a minha televisão ligada no Facebook Watch para assistir essa partida de transmissão melhor impossível, né? Para não dizer outra coisa. Eduardo Bulhões, a voz da experiência, sua expectativa para essa Libertadores? A minha expectativa é boa. Aê! Só para variar. Show de bola. Só para variar um pouco e, cara, voltar à Libertadores depois de 8 anos, de estrear contra o River, porra, é muito maneiro, né? Assim, é óbvio que a gente não vai pensar em outra coisa até quinta-feira, eu não tenho a mínima ideia de como é que eu vou assistir esse jogo, não vou estar no Rio. Parabéns para a Ferg, né, por essa terrível decisão aí dessa transmissão de... Eu falei Ferg porque quando a gente critica alguma coisa é sempre a Ferg. Lógico que vai ser. Mas é a Ferg, só que é do continente inteiro. Exatamente. Não, a culpa é da Ferg mesmo. É que nem o horário do sorteio da Libertadores. A culpa foi da Ferg também, que eu não consegui assistir porque eu tava trabalhando, pô. Exatamente disso que eu lembrei. E não sei como é que eu vou assistir o jogo, mas vou assistir de qualquer forma. Vou invadir lá um quarto do hotel, alguma coisa para Que isso, cara? essa bela estreia do Fluminense aí. Eu acho que o time tem tudo para estrear bem, com uma grande vitória. Vai ser sofrido, como sempre é, e temos tudo para encorpar o time aí, para fazer uma grande Libertadores e cobrar do destino aí o que ele nos tirou em 2008. Depois da análise, meus camaradas, sobre a expectativa e profusão na Libertadores, vamos nos aproximando do final do programa, infelizmente, e eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, além desse programa aqui, semanal, temos também os programas antes das partidas, os nossos famosos pré-jogos que vão ao ar no dia das partidas do Fluminense. E sempre a gente tenta trazer um convidado, sempre com alguém de fora aí também, vale a pena ouvir nossas cornetadas e depois criticar a gente por isso. Agora sim, vamos aos recados finais, meus camaradas. Eduardo Bulhões, a voz da experiência, boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima. Eu desconfio que ele ia mandar essa, cara. Doutor Bernardes, boa noite e até a próxima. Boa noite, Hugo. Queria mandar um abraço para o Hugo Tati, para o meu irmão Edu. Foi um prazer fazer esse programa com ele, que aconteça mais vezes, nossa participação conjunta. Gosto muito de ouvi-lo, mas é muito bom também dividir o programa com ele. E mandar um abraço para o nosso amigo ouvinte, um bom momento para ele.
Um abraço para o nosso amigo Rodrigo Menescal, fez falta hoje, um bom momento Verdade. para ele também. Espero que ele esteja dirigindo e assistindo o programa com vídeo, porque pode sim. Pode. E é isso, galera. Um abraço, que vem aí o River. Bem tranquilo, River. Agora o momento do jabá. Boa. O momento que todos Xará, esperavam. Xará, boa noite e até a próxima. Faz seu jabá aí. Boa noite, um prazer também. Boa noite, boa tarde, bom momento, como diria o Dr. Bernardi. É um prazer ter o Edu aqui com a gente hoje. Foi ótimo, que isso se repita. E não podia deixar de mandar aqueles abraços, né? Aquela tradicional média. O abraço de hoje vai para o Celcinho da Flutimbó. Torcida do Fluminense da Flutimbó, torcida também bastante atuante. Celcinho que mandou uma camisa presenteando aí a galera da campanha É Pelo Flu. Então valeu, Celcinho. É sempre um orgulho ver torcedores do Fluminense espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mobilizados em prol do nosso clube. Fala aí, Bernardo, já sei que tá com cara... Peraí, não, eu vou falar antes. Eu não recebi camisa, não. Pô, vocês... É isso que eu ia falar, questão de ordem. Tem que ter uma regra nesse programa que, para agradecer presentinho, tem que entregar para todo mundo. Isso aí, pô. é isso aí. Não pode ganhar essa moral. Tem que ser presente Quem quer rir coletivo. tem que fazer rir, pô. Vocês têm que respeitar meus recebidos. Segue, Então fica aí, meu abraço aí para o Celcinho da Flutimbó. E é isso, galera. Se associem, não deixe de se associar. A gente passou de 32.400 sócios, estamos retomando aí o crescimento. Então é isso, nense.com.br, vamos que vamos. Fluminense forte, campeão da Libertadores do Mundial. Amém. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Queria agradecer ao Edu pela participação hoje aí. Foi muito bom, meu camarada, participar aqui com você. Fica um abraço aí para todos os nossos ouvintes também. Boa noite e até a próxima. Saudações, tricolor. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol! Gol!